Bom, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um Over Podcast, o nosso segundo episódio do Over Podcast. Nós estamos gravando aqui do Coworking Boulevard, no centro de Jacareí, e hoje a gente vai fazer um bate-papo muito legal com uma pessoa que ajuda donos de negócios a entenderem o processo das vendas. Então, principalmente se nesse momento você tem a necessidade de acelerar o seu processo de vendas, vai ser muito interessante esse bate-papo com você. E o Brunão, o nosso amigo Bruno, vai apresentar um pouquinho mais o nosso convidado, né, Bruno? É isso aí. Eu sou o Brunão, estou aqui mais uma vez no Over Podcast. É o segundo dessa nossa série de episódios, né, com pessoas relevantes da nossa cidade, da nossa região. Estamos aqui hoje com o Marco Antônio, um cara que eu admiro demais. Obrigado. E como eu falei, são pessoas relevantes que a gente quer conversar, então a gente trouxe esse cara que agregou muito em minha vida, na parte profissional, e hoje está aqui para bater um papo e ajudar o maior número de pessoas que vai ouvir esse podcast. E aí, Marcão, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Nelson? Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, quero também parabenizá-los aí pelo excelente trabalho, embora é o segundo, mas a gente sabe que tudo começa no primeiro, então assim, eu fiquei muito feliz em poder ouvir o primeiro podcast, em assistir, e assim, eu acho que essa é uma grande oportunidade que todos nós temos para fazer com que as coisas realmente elas aconteçam. A gente passa por um momento aí bastante turbulento, então vamos ser bastante otimista, né? Olhar bem para a questão do que a gente de fato pode fazer pelas pessoas, né? Bom, eu sou o Marco Antônio, para mim é uma satisfação enorme fazer parte aí desse segundo podcast. E eu quero falar um pouco também sobre a minha experiência de vendas, a minha jornada, né? Eu posso dizer que eu sou, assim, um especialista no varejo por conta de toda a experiência, de toda a vivência. Foram 33 anos, você já teve a oportunidade de acompanhar esse trabalho. Eu acho que isso é muito bacana, né? A gente ter uma experiência relevante. Então, assim, e a minha história não é diferente da história de muitos que nos ouvem aqui, né? Eu comecei muito cedo, né? Eu vim... eu sou de Paraibuna, minha origem é de Paraibuna, eu gosto muito daquela cidade natal, e quando eu desci aqui na rodoviária, o meu primeiro, eu brinco assim, né, uma história muito bonita, gosto muito de contar e começar por ela por questão assim de como tudo nasceu, né, eu atravessei a rua, fui pedir um copo com água na casa de suco, e aí precisava de balconista, eu esqueci da água e já pedi um emprego. De lá as coisas já aconteceram. Então, oportunidade ela faz total diferença. E eu me lembro que em um daqueles dias de trabalho, e eu servindo um suco, aí apareceu uma pessoa e falou: você tem talento para vendas. E eu, assim, com todo respeito, naquela época, nem imaginaria que eu pudesse de fato desenvolver essa habilidade. Sim. O ano foi 1988, então assim, de lá para cá muita água já passou embaixo dessa ponte, mas eu gosto muito de contar esse ponto porque às vezes as oportunidades elas aparecem e quando a gente de fato consegue segurar, consegue agarrar, isso é muito vantajoso. Né? E aí você estava preparado, né, Marcão? Você estava preparado para uma oportunidade, porque se você não tivesse essa preparação, essa vontade de querer trabalhar, você simplesmente ia tomar água e ir embora. Na verdade, a iniciativa combina com oportunidade também. Eu precisava também, né? E quando você precisa, faz toda a diferença, né? Então, assim, de um copo com água veio uma oportunidade de um trabalho, dessa oportunidade de um trabalho veio um convite para trabalhar numa loja de calçados, e aí, assim, eu fiquei todo assustado e ao mesmo tempo com uma expectativa, né? Porque eu teria uma oportunidade de ganhar mais, e aí eu fui para esse desafio. E de lá para cá eu praticamente trabalhei em todas as lojas de calçados aqui da nossa região e principalmente aqui da nossa cidade, e assim, no qual eu me orgulho muito, porque o meu último trabalho, os últimos 20 anos da minha trajetória foi numa grande empresa, numa grande rede de lojas de calçados que nós temos aqui na região. Então, praticamente são 20 anos, né, de gestão e de liderança, né? Então, assim, e a responsabilidade do gestor não é só de entregar resultados, né? Você praticamente é o dono do negócio, você se vê, né, com uma oportunidade de cuidar daquele setor, de cuidar das vendas daquela loja, como se de fato você fosse o dono, né? Então essa é uma mentalidade que o líder tem que ter, o gestor, né? Então ele tem que cuidar de pessoas, ele tem que cuidar de produtos, ele tem que cuidar de processo, e isso faz toda a diferença pra gente aí, quando a gente de fato quer ter resultados, né? Sim, com certeza. E também voltando um pouquinho agora no início do que você disse, né? Que tudo começa com a primeira, né? Sim. Mas tem muito a ver com a iniciativa. Tem uma frase muito legal, não vou me recordar o autor agora, mas ele diz sempre
que toda grande aventura começa com o primeiro passo, né? E é exatamente isso. Você estava em Paraibuna, chegou aqui e aí viu aquela oportunidade, foi o primeiro passo. Aquele primeiro passo te conectou a um segundo passo, que é um cliente que viu. E aí te falou que você levava gente para vendas, e aí isso começou a mudar e as coisas vão se conectando, né? Eu percebo muito até também no meu dia a dia de acontecer muito isso. Você às vezes só chega num ponto que você está hoje porque outros pontos passaram antes e aí essas iniciativas foram conectando, né? Isso é muito legal. E você falou um pouquinho da sua experiência também no mercado, né, principalmente da área de vendas, né, com essa grande rede de calçados aqui da região e as vendas de forma geral, né? Mas hoje você tem um trabalho específico que é auxiliar os donos de negócios a entenderem o processo da venda, né? Você acredita que a venda é o coração da empresa, é aquilo que move, que sem venda a empresa não se desenvolve? Eu diria que é o motor da empresa, né? A venda é o motor, é o que faz funcionar. Só que o combustível é o time de vendas. Então, o que alimenta um processo de venda são as pessoas, né? Pessoas fazem negócio com pessoas e não com empresas. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa colocar bem forte. Para quê? Para que as empresas elas valorizem pessoas, né? Assim, desde 2010, assim, eu entrei nessa minha última experiência, eu entrei como vendedor e em menos de 10 anos eu cheguei a gerente da maior loja do grupo, né, assim, com resultados satisfatórios. Então eu entendi que tudo existe um processo, tudo existe um método, né, tudo existe um passo a passo. E eu não estou nem falando de método, de processo, daquela questão de engessar, de não poder fazer nem assim nem assado, mas o que eu vejo que a maior dificuldade que alguns donos de negócio, alguns lojistas, eles têm, né, em comum, e eles sofrem em relação a isso, é porque eles não têm processo, eles não têm um passo a passo. Tem um dono com uma vontade muito grande de ter o primeiro episódio e de seguir em frente, de ter o teu negócio, ser dono do próprio negócio, só que o que acontece? Ele coloca uma energia muito grande no início. E depois ele vai se desprendendo aí dessa energia por conta de vários fatores que acabam acontecendo. Toda empresa ela tem 3 fases. A primeira fase é a fase do você inaugurar a empresa, de você ficar feliz, super empolgado, e aí você fala, pô, tá dando certo. E aí você coloca toda a tua energia e as vendas, né, o negócio acaba prosperando. A segunda fase é aquela que, exemplo, se você montou um negócio e ele vendeu 10 mil no mês, o que é natural acontecer? Você vendeu 15 no segundo mês, você fala, pô, eu preciso de pessoas. E é aí que a grande maioria dos donos de negócio, dos lojistas, enfim, daquele cara que ele tem um negócio que ele acaba falhando, porque ele contrata pessoas, só que ele não tem um processo, né? Ele não tem algo, um padrão. Não tem um padrão a seguir, né? Um passo a passo para quê? Para aquelas pessoas que estão chegando seguir o que já está acontecendo, né? Perfeito. Eu já senti muito isso, né? Eu trabalhei em algumas empresas, pequenas empresas e médias empresas. Até nas médias empresas hoje ainda você encontra aquele sistema, vai lá e aprende. Sim. Não é uma empresa que tem uma estrutura onde quando você entra você é preparado, você tem que fazer isso desde quando você chega na empresa até você sair da empresa, é um padrão que você tem que seguir. Então eu acho que principalmente pequenos negócios, às vezes é um empreendedor que abriu uma empresa, uma pequena empresa de venda de capa de celular, de manutenção de celular, que vende aparelho, tá? Vou dar um exemplo. Ele precisa de vendedores para vender o produto e o serviço, porém ele não ensina aquele padrão, como que você vai abordar um cliente, como que você vai oferecer um acessório, um produto específico para aquela pessoa. E é isso que você faz, né, Marcão? Sim. Essa é a ideia, né? Então, só continuando para que o raciocínio ele fique claro. Quando você tem aí essa segunda etapa da tua empresa, vai de encontro ao que você falou. Então vamos pegar o exemplo aí do cara que tem, né, daquela pessoa que ela tem uma loja de celulares e aí ela faz conserto de celulares. Então, normalmente, como que se começa um negócio na primeira fase? É ele, é a esposa, é uma parte da família, enfim, é um sobrinho e ele montou a empresa. Logo que os volumes crescem e ele precisa de mais pessoas. E ele vai colocando mais pessoas
Só que aí acaba acontecendo algo diferente, porque ele não coloca o resto da família dele, entre aspas, ele vai colocando mais pessoas e ficam mais pessoas perdidas em relação ao que tem que ser feito, como que se conserta um celular, como que se entrega um produto. Principalmente se ele não traz especialistas daquele setor, né, ou daquela área, né, também. Né? E ele enfrenta uma dificuldade de trazer especialista, porque muitas das vezes os especialistas já estão trabalhando, já tem... E são caros. E são caros. E são mais caros. Então, como ele está iniciando, ele precisa formar pessoas. E normalmente é o que o Bruno falou, eles colocam no meio de outras pessoas e essa é um grande erro que a maioria comete. Porque se você não tem um processo, você fica à mercê das pessoas que trabalham para você. E aí tem duas pontas. Uma, quando você tem um profissional qualificado, você fica dependente desse profissional porque ele entrega o melhor resultado. Só que se esse profissional for embora, ele leva também o teu resultado. E se você tem a outra ponta que para mim é ruim, e esse é um dos pontos pelo qual eu defendo se ter um passo a passo, ter um método, é que se esse cara for ruim, tudo que chega, ele também vai de alguma forma influenciar. E a terceira etapa aí, né, a terceira fase do negócio é quando você tem todo esse volume, tudo que nós falamos até aqui, em termos da primeira e segunda fase, e o cara precisa ter mais produtividade e ele não consegue. E aí ele se depara com três situações. Ele precisa vender mais e não consegue, os boletos aumentam, e todo o negócio, né, assim, tem o crescimento e depois tem a queda, que é natural, é o período sazonal. Só que quando tem essa queda, os boletos ainda se mantêm, né? A folha salarial, por mais que seja 1 ou 5 vendedores, ele tem que manter. E aí não tem venda e ele acaba não tendo produtividade. Então a ideia do meu trabalho, né, do nosso projeto, é fazer com que a gente ajude esses donos de negócio a entender o processo da venda. A entender, por exemplo, se essa pessoa ela trabalha com loja de celulares, se ela conserta celulares, então ela tem que ter um passo a passo mínimo para que ela também consiga ter um respiro, né? Muitas vezes o dono do negócio, ele se vê, ele tem que fazer caixa, ele tem que fazer correio, ele tem que fazer compra, ele tem que consertar, ele tem que vender, ele tem que atender, e às vezes a especialidade dele, ele até sabe fazer, mas ele é especialista em outra área, ele é um estrategista, só que por conta do negócio ser dele, ele tem que abraçar tudo. E não dá conta, né? E aí não dá conta, né? Com certeza. Vendo você falar em cima desse aspecto, principalmente quando ele está começando, o dono de negócio, né? E aí ele de repente tem aquele bom profissional e acaba ficando dependente. Eu também passei por isso lá em 2010, 2009, onde eu tinha um vendedor, inclusive, um representante, um contato publicitário vendedor da época muito bom. E só que ele saiu, ele recebeu uma outra proposta e a gente era muito dependente dele porque ele representava como vendas a nossa empresa. Então, da transição, enquanto ele estava a gente tinha um faturamento, quando ele saiu, caiu 80% do faturamento que a gente tinha. E aí a empresa entra em crise se ela não estiver preparada, né? Então esse é um fator também. E aí quem vai seguir o padrão que ele tinha? Realmente. Então, essa é a importância. Se tiver um processo, já muda. De seguir, né? Porque se você pega uma outra pessoa para colocar no lugar dele, talvez não tenha aquela habilidade que talvez ele teria, né? Por trazer tanto resultado. Porém, ela vai seguir um padrão e vai treiná-la, né? Você acha que você agora tem um processo, né, que vai ir acompanhando. E pode te melhorar. Agora, pegando esse gancho, você acha, Marcão, que um vendedor, uma pessoa que trabalha com vendas, ela nasce com um dom ou ela pode ser treinada para ser um ótimo vendedor? Cara, essa é uma pergunta, muitos me fazem essas perguntas, né? Eu entendo assim, eu sempre quis ser gerente de banco. Era o meu sonho. O meu sonho sempre foi... eu vi aquele gerente de banco da minha época, né? Eu tenho 48 anos, então assim, era um gerente do aquário, aquela que antes não tinha essa acessibilidade que tem hoje. Quando você vai a um banco, tem, né, tudo... Vários gerentes, né? Então, gerente tinha muita autonomia, tinha muita autonomia, né? Então vinha daquela... Né? Enfim, todo aquele glamour. E eu falava, cara, era isso. Só que daí eu percebi que... Eu falei, cara, mas precisa ter alguns conhecimentos específicos, como financeiro, isso, aquilo. Eu falei, cara... E aí eu entrei na área de vendas. Então, respondendo a tua pergunta, cara, assim, você nasce com aquilo, mas quando você gosta também dessa relação com pessoas, de se conectar com as pessoas, e quando você tem um passo a passo para você seguir, isso facilita muito a tua vida. Por quê? Muitas pessoas confundem um pouco a
a função vendas, o profissional de vendas. Tudo que você faz na sua vida, Bruno, Nelson, tudo que nós fazemos, né? Tudo que a gente cria é um produto. Sim. E aí, se a gente não sabe vender esse produto, né? O podcast é um produto. Sim. Se a gente não souber vender isso, a gente não precisa ser vendedor para vender o podcast. Mas a gente precisa se conectar com as pessoas. Então, respondendo a pergunta, assim, você nasce, e se você nascer com esse dom, você já tem uma vantagem absurda, porém, você também desenvolve. E quando tem um passo a passo, o Nelson citou muito bem, então ele me entende em relação à importância que se tem quando você consegue ter uma estrutura. Muitas das vezes, igual esse teu vendedor que foi embora, cara, você tinha habilidade para formar outros vendedores, só que você não tinha tempo, por conta de toda a demanda de trabalho que tem sobre a sua responsabilidade. Porque o dono da empresa, o dono do negócio, principalmente de negócio local, principalmente quando você não tem um passo a passo, você se perde, porque você faz a função de bombeiro, está sempre apagando o incêndio. Então, pegando esse gancho também, quem é dono de negócio ou planeja montar um negócio que está assistindo, vamos pegar um exemplo prático. Imagine que o dono de negócio, ele precisa às vezes ficar ali de olho num contrato, ficar ali de olho num financeiro, ficar ali de olho numa contratação. Então ele tem muitas atribuições, ele é o financeiro, ele é o jurídico, ele é, né, a estrutura, o administrativo, e às vezes ele também é o operacional, dependendo do negócio que ele tem. E quando você passa por essa dificuldade, o que é que ele precisa fazer para conseguir achar então esse tempo para formatar esse processo de vendas, e aí eu acho que entra no trabalho que você faz. Sim, também, sim. Né? O que esse cara, dono de negócio, precisa fazer para formatar esse bom time de vendas ou entender esse processo de vendas? Legal, essa é uma boa pergunta, porque assim, o dono do negócio, ele precisa entender... Que eu derramei água aqui. Faz parte. O dono do negócio, ele precisa entender assim, que ele é o estrategista. Ele não é o operacional. Então, a hora ele vai vestir, né, o chapéu, a carapuça ali de operacional. Então, ele tem que trabalhar com o princípio de 80-20, que é o princípio de Pareto, certo, onde 20% das suas ações representam 80% do efeito. O que isso quer dizer na prática para um dono de negócio, para ele, vamos dizer assim, aumentar o poder de autonomia em relação às tuas equipes de vendas ou às tuas equipes de uma forma geral? Primeiro é criar um passo a passo. A partir do momento que eu crio um passo a passo daquilo que é importante, né, como que eu realmente preciso entregar em termos de qualidade, em termos de agilidade, em termos de acabamento, né, do que eu vendo, daquilo que eu comercializo, se eu tenho um passo a passo, eu já tenho algo para seguir. A maioria falham porque cobram o jeito que você faz as coisas. E daí nessa que cobra o jeito que você faz as coisas, cobra você pessoalmente. Você está fazendo errado, você não faz nada que preste, ou você não é bom. Está errado, essa é uma visão errada. E eu falo isso seguramente porque eu já fui assim também. Quando eu não entendi o processo, e pensa, se você tem uma linha de raciocínio, um mindset, um resultado para entregar, e quando você olha para a equipe, né, a preocupação que você tem é diferente da equipe. Agora, quando você mostra para o time a importância de executar aquela tarefa, de seguir aquele passo a passo, de entregar no mínimo 3 etapas sequenciais ali, e quando você repete isso por uma semana, quando você repete por um mês, você encontra a melhor forma de entregar o melhor resultado, né? A melhor forma de fazer as coisas. O time de vendas, ele precisa se preocupar apenas com o que tem que falar e com o que tem que fazer. O resto é a estrutura do dono do negócio. Porque muitas vezes está na cabeça do cara, né? Daquele dono, daquela dona de negócio. Ela sabe fazer muito bem. Só que ela não consegue tirar o que está no mindset dela, no modelo de mente, no que ela pensa, em como que ela quer que o negócio dela prospere, e ela não consegue transmitir isso para um time de vendas. E essa é uma das frentes do nosso trabalho, né? É mostrar para um dono de negócio que ele pode tanto quanto os grandes, né? Se você pega aí os grandes, todos eles, sem exceção, eu não estou falando só de varejo, eu estou dizendo em qualquer condição aí de qualquer ramo de negócio. Qualquer ramo. Existe um padrão. Se você olha lá, se você... uma agência de marketing digital, se você pega quem é referência, elas têm um padrão, elas têm uma sequência, elas têm um passo a passo lógico. É lógico que o segredo, muitas das vezes, eles não vão te falar, mas você tem uma noção de como você pode seguir e de como você pode evoluir. Se você pega grandes redes de lojas, né, se você pegar, principalmente aquelas que anunciam na TV, o que elas fazem? Qual que é o diferencial? Elas pegam um produto,
joga o produto para a TV invade a minha casa, a tua e de quem nos ouve aqui, e no dia seguinte o que o cliente faz? Ele vai para a loja. O que tem na loja? O que foi anunciado em um time de vendas. Então eles confiam na estratégia e confiam no método, porque o produto é igual. O que faz você comprar o álcool no estabelecimento A, B ou C? A estratégia, a relação entre as pessoas, o passo a passo. Sabe? Então essa é a mecânica, essa é a estratégia. E isso é um trabalho que contempla desde uma contratação. Aí, assim, a maioria dos erros, vamos dizer assim, ou das falhas, elas acontecem em contratação, que se você contratar errado, meu amigo... E assim, você já participou no processo de contratação de várias pessoas, né, Marco? Sim. E ali, na hora que você está batendo um papo com a pessoa, né, que a pessoa vai entregar um currículo para você, o que você, assim, tenta identificar principalmente e para colocar assim, esse eu acho que ele pode ser um bom vendedor ou uma boa vendedora? Qual que é o ponto principal ali que você percebe? Cara, parece até cômico o que eu vou falar, mas assim, é falar. Então, quando eu estou num processo de entrevista, aliás, é uma das formações que eu tenho, né? Eu sou formado em recursos humanos e especializado em gestão de pessoas. Isso veio também por conta de uma deficiência que eu tinha em relação às pessoas. E eu falava, então eu preciso entender de comportamento de pessoas, entender como que as pessoas de fato funcionam, para que eu pudesse compor no meu time pessoas que realmente fossem engajadas com a causa, vamos falar assim. Então hoje, numa entrevista, só de eu brincar com uma pessoa, só de eu conversar, porque se ela tem energia para falar, e se ela consegue, assim, vou falar bem abertamente, desenrolar um bom bate-papo, acabou. Cara, você já tem a primeira coisa. Aí a segunda, você vai descobrindo com algumas perguntas em relação à iniciativa que a pessoa tem para falar. Mas muitas das vezes, conforme a pessoa fala, você consegue identificar se essa pessoa vai ser boa para o teu negócio ou não. Agora, o dono de negócio, que de repente também não tem essa experiência, essa vivência que eu até considero que eu tenho, ele tem que se preocupar, porque quando você vai contratar alguém, você se prepara para contratar alguém. E quando você vai buscar um emprego, você se prepara para buscar um emprego. Ou seja, eu vou falar tudo aquilo que você quer ouvir. Então eu vou falar que a tua empresa é boa, que a tua empresa, que eu sempre tive vontade de trabalhar na tua empresa. É o sonho. É o sonho trabalhar com você. E na verdade é assim, né? Eu acho que a relação, ela é uma relação assim de afinidade, de casamento. Então quando você tem que se preocupar com quem você está colocando dentro da tua casa, né? A tua empresa é a tua casa. Então você tem que se preocupar. Então olhar muito para a questão. Se a pessoa, desde quando é esse teu sonho? E aí você começa, né, a fazer perguntas para a pessoa, ela vai... Porque assim, a gente consegue até fingir um personagem. Uhum. Mas tem uma hora que a gente dá um deslize. Tem uma hora que a gente dá uma escorregada. O Big Brother tá aí pra mostrar pra gente. Cara, foi muito bem colocado. Outro dia eu tava conversando com um dono de negócio e o cara falou pra mim, eu não assisto o Big Brother. Isso, daí eu falei, cara, você não precisa assistir. Você só precisa entender como as pessoas se comportam e você precisa entender que o teu funcionário assiste Big Brother. Sim. Então o teu funcionário está vendo muito ou está fazendo muito do que acontece lá. E aí você fica toda nessa questão de, não, cara, você não precisa gostar. Você precisa assistir e entender como as pessoas mudam de comportamento o tempo todo. Sim, né? E talvez até entender o que é que desperta os seus funcionários também. Porque se aquilo mexe com o seu funcionário, talvez tenha alguma coisa que você também pode usar a favor para motivá-los, né? Sim. De alguma forma, né? Sim. E eu acho que é um ponto interessante também ele ter essa visão aberta de tudo que está acontecendo. Eu busquei mais conhecimento, Nelson, em relação à pessoa exatamente por esse motivo. Por quê? Eu ficava lá, eu enquanto gerente, né? Assim, eu peguei todas as fases eu fui um gerente autoritário, depois eu fui um líder, né? E recentemente eu saí como gestor de pessoas, que é essa nomenclatura que a gente tem agora, né, para quem exerce essa... Existe até aquela função de líder, o líder autoritário e aquele líder que é o termo francês laissez-faire, né, que é o deixa fazer, né? Ele é mais à vontade, vários tipos, né? E é uma transição que você vai conhecendo e sabendo qual o melhor modelo se encaixa naquilo que você entende como relacionamento e resultado. E qual você vai usar, em qual momento você vai usar. O problema é que eu usava na maioria das vezes o autoritário, né, o autoritarismo. Mas o que eu quero dizer para você é assim, quando você olha para esse colaborador e quando você enxerga ele de uma maneira diferente, quando você entende, por exemplo, quando eu não entendia esse processo, o que eu queria? Que a pessoa batia a meta.
Então você tem que bater meta, você tem que deixar a função pronta, tudo naquilo. Só que eu não entendia, e é o que você falou, em relação à motivação. O que motiva as pessoas? E aí muitas pessoas confundem o que é motivação. Porque se eu tiver que motivar você a fazer algo, tá errado. Essa motivação ela já vem tua. E o que é motivação tua? É algo que você quer conquistar, algo que você quer alcançar. Então eu trabalho em relação ao teu sonho. Sim. Então quando você deixa de cumprir as tuas funções, né, em organizar, em atender o cliente bem, você está distanciando do teu sonho. E esse é um trabalho que eu faço agora, fazer com que as pessoas enxerguem esse passo a passo, né? Esse processo da venda, o processo da relação com pessoas, de você conseguir trazer gente engajada para o teu time e mantê-las mais engajadas a maior parte do tempo possível. Porque a gente está super motivado aqui, nosso bate-papo, tem hora que ele está assim, de repente é natural que o nosso cérebro é programado para dar um delayzinho, para dar um descanso. Então de repente a gente dá uma descansada. Só que quando a gente fala de vendas, não tem esse tempo. Quando a gente fala desse cenário que a gente vive agora, né, é um cenário que um dia você está no local de trabalho, no outro você está no home office. E se você não entende essa nova jornada, né, como as pessoas, né, os clientes têm os seus negócios, né, na palma da mão. Sim. O tempo todo. E aí se o teu vendedor também não entende, ou se você não entende como posicionar, como fazer com que o vendedor hoje ele é um digital influencer. É a era, não, o varejo, ele vive um novo varejo. É a era do vendedor 3.0. Ele atende presencialmente, então eu atendo o Bruno e o Nelson presencialmente, eu atendo via WhatsApp, então eu tenho que ter essa habilidade, tá? E aí, falando de WhatsApp, tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo pessoas atendendo pelo WhatsApp e de repente o cara tá lá com uma regatona, um óculos de sol daquele. Cara, não, se você atende para a empresa, tem que formalizar, tem que padronizar. Né? E atende também usando redes sociais. Mas mesmo assim você acha que está mudando um pouco no sentido... até um tempo atrás a gente via, por exemplo, um corretor de imóveis trabalhando até com uma vestimenta um pouco mais formal. E hoje tem ficado um pouco mais despojado, digamos assim. E algumas outras áreas também eu particularmente percebo uma mudança. Eu lembro que geralmente você era acostumado a ver o que eles chamam de CEO da empresa, né? A gente via ele todo de terno Sim. e gravata. Aí veio o Mark Zuckerberg, que se tornou o jovem mais rico do mundo durante um tempo, né? E ele usava moletom, né? Mas era o CEO do Facebook, que é uma grande empresa, não deixa de ser. Você acha que essas características do vendedor também estão mudando? Vai depender muito de qual é o trabalho, o que é que ele vende, qual é a regra para apresentação? Você está falando assim, daí passou um filme. Na verdade, não é as características do vendedor que está mudando, é a do líder que precisa mudar. A do vendedor já mudou há muito tempo. Por exemplo, nós tínhamos um tempo, né, Bruno? O Bruno trabalhou comigo, sabe muito bem, não podia usar o celular no local de trabalho. O que acontecia na maioria das vezes? Porque se ele queria usar o celular, ele ia para o estoque. Ou em um canto, num ponto cego, onde o gestor não poderia pegar. É normal, isso é comum. Hoje eu vejo as lojas brigando para que o vendedor use o smartphone, né? Para quê? Para trabalhar, para fazer vendas, para movimentar. Então é legal, quando você faz esse paralelo aí do Google, né? De como é o ambiente do Google, e é o sonho de muitas empresas, né? Ou pelo menos de muitas pessoas trabalharem no Google. Por conta de tudo isso que tem. As facilidades, né? Das facilidades. Agora, se o dono de negócio, né, o dono especificamente, ele precisa entender o seguinte: eu preciso que o meu cliente saia satisfeito. Esse é o primeiro ponto. Né? Eu preciso entregar qualidade, e a qualidade vem dos produtos e serviços que eu entrego, e esses produtos e serviços que eu entrego vêm das pessoas. Então, tudo que eu puder fazer, se eu puder colocar um Google dentro da minha empresa, seria sensacional essa experiência. Os clientes vivem a experiência de compra. Né? Nesse momento em que nós estamos, a gente está muito pela percepção, pelo valor que se entrega em termos de experiência. E essas experiências se dão muito por conta da entrega. E quem faz a entrega é as pessoas. Falando de entregas, assim, cara, você tem que se preocupar com tudo, até com o motoboy que vai fazer a entrega, porque é o produto final. Não adianta você preparou lá um lanche,
um produto, um serviço para o cliente, a hora quando você vai entregar e de repente não chega, né, de forma adequada. Então acho que o dono de negócio ele precisa entender essa mecânica. E a grande sacada, Nelson, é assim, ó, quando o cara ele entende o processo da venda. Então, por exemplo, se eu vendo, eu vou comercializar esse produto e eu preciso encontrar esse cliente. Esse é o X da questão. Então, aqui existe um passo a passo até chegar nesse cliente. E, assim, se a gente fazer uma analogia, assim, um paralelo, você, dono de negócio, você é o médico, tá? O cliente é o paciente e o teu produto e serviço é o remédio. Então, como que você está entregando? Como que você está prescrevendo esse remédio, né, para resolver uma dor que esse cliente tenha, para solucionar um problema que esse cliente tenha? Então, essa é a visão. As coisas estão mudando a tal ponto que se a gente não se preocupar com a entrega, né, coisas que antes eram irrelevantes, as pessoas não se preocupavam. Hoje não. Hoje eu tenho na palma da minha mão, eu posso escolher qual empresa eu vou comprar um produto e um serviço. Eu lembrei de uma coisa, você falou agora da parte final, onde o motoboy entrega o seu produto. Talvez você fez um produto excelente, você fez uma caneca dessa, de altíssima qualidade, é linda, é do jeito que o cliente quis. Mas se o motoboy entrega de uma forma que não agrada ao seu cliente, vai ficar a imagem também da empresa. O cliente não vai entender que o motoboy é talvez terceirizado, que você contrata ele freelance. Então eu lembrei de um caso que eu achei impressionante, que a minha esposa gostou de um vestido, né, numa loja virtual, ela fez o pedido. E aí chegou o motoboy com o pedido dela e uma embalagem super bonita, com cheiro na embalagem. Isso é muito legal. Com certeza espirraram um perfume de alguma coisa, né? Uhum. Então, assim, trouxe uma sensação muito boa para ela. Ela recebeu aquele vestido abrindo aquilo ali, sentindo o cheiro. O motoboy falou, ó, você pode ter o tempo que você quiser para você experimentar. Não tem problema. Por quê? Hoje estamos vivendo uma pandemia. Sim. As pessoas têm que entender também que tem produtos que você não vai conseguir simplesmente escolher lá na internet, ver a foto e já simplesmente ficar. Então, no caso do vestido, ela teria que experimentar para ver se ia ficar bem e tal. O cara chegou, né, o motoboy, muito atencioso e falou, ela pode experimentar o tempo que precisar, ela pode ficar para experimentar. E ela experimentou, gostou do atendimento, gostou da embalagem, o vestido até ficou muito, muito bonito. Ela comprou, simplesmente saiu lá fora para passar o cartão e... Então, assim, venda realizada com sucesso. Sim. Por quê? Porque foi todo um processo. O produto era bom, a embalagem era boa, o motoboy entregou muito bem. Teve um algo a mais que foi, para mim, foi esse cheirinho ali, a fragrância que estava na embalagem. E a embalagem ficou marcante. Né? Então eu lembrei disso. Então essa é a importância também, né, Marcão, de fazer o final. Eu só fazer um adendo aí em relação aos motoboys, senão a gente vai entender que tá, né, assim, a classe, né, assim, com todo respeito. O que eu quero dizer com o motoboy? Assim, essa preocupação que de fato tem que ter, a preocupação que esse motoboy teve. Isso vem muito, a classe de motoboy, eles são igual vendedores, eles são comissionados, então quanto mais faz, mais ganha. E muitas das vezes a função deles é entregar produto. Sim. E se você não coloca um passo a passo na entrega, você pode perder um cliente. Uhum. E foi o que provavelmente aconteceu com esse motoboy. Ele tinha um passo a passo. Qual é o passo a passo? Tudo vai muito da liderança. Da liderança, exatamente. Tudo que a gente faz é um produto e a gente vende esse produto. Então é isso que tem que ficar... você tem que colocar isso como regra para você. Tudo que você faz é um produto. Então não faz mal feito porque você está deixando de vender o teu produto. Então, no caso do motoboy, quando ele vai fazer a entrega, ele precisa ter um passo a passo. Ele precisa entender a importância que se tem. Né? Assim, ó, é uma troca. Quanto melhor eu atendo você, mais você compra da empresa, mais eu volto para entregar. Então esse ciclo vicioso ele tem que se estender. Então acho que esse é o X, né? O grande ganho que as pessoas precisam entender. Quando o dono de negócio ele entende que cada etapa ali do teu negócio ele precisa colocar um passo a passo, um como fazer, né? E aí é algo que eu defendo muito porque eu sei que funciona, né? Porque a gente vê assim como que grandes redes de loja, não estou nem falando da que eu trabalhei, você pega as grandes redes de loja do varejo a nível Brasil. Tá? Vamos pegar 2 exemplos aqui, Riachuelo, que aí a gente pode falar, está distante, né? Assim, não tem
Você pega Riachuelo e C&A. Como é que esses caras governam suas lojas? Eles têm processo. Eles têm processo muito bem definido. Então, assim, você pode ver, as lojas são parecidas. Você pega uma loja da Riachuelo, por exemplo, você entra na loja, não estou dizendo se o produto é bom, estou dizendo assim, a gente pega o ambiente, elas são todas iguais. E lógico que daí os produtos são de acordo com cada região. Mas como é que eles governam aquelas pessoas? Como é que eles lideram aquelas pessoas? Eles lideram através de passo a passo. Então o cara chega de manhã para trabalhar, ele abre o computador, ele sabe exatamente qual a campanha que vai entrar. E aí se você visitar todas as lojas, e hoje existem aplicativos que o cara, a campanha está instalada, clicou uma foto, é o checklist, né? Então, assim, é uma ferramenta poderosíssima. Aí você fala assim, mas de repente quem está nos ouvindo não são donos de negócio que estão nesse nível. Não tem problema, faz o seu checklist manual. Que hora que você abre? 8 horas. Eu fiquei por anos fazendo checklist manual. Chegava às 8. Daí 8h05 eu tinha que conferir se os computadores estavam ligados. Sabe, tarefinha bobinha, mas que é importante. Com o passar do tempo, eu parava no meio da loja e eu só fazia um giro 360 e eu sabia o que de fato foi executado ou não. Porque você vive, você respira a loja, você respira o ambiente. E muitas das vezes o dono de negócio ele não tem tempo para fazer isso. O princípio 80-20 ou disponibilizar uma parte do seu tempo, você pega lá, teu negócio fica aberto 10 horas por dia. Cara, tira 3 horas para você trabalhar questões burocráticas e tira 7 horas para você conferir aquilo que dá dinheiro, que é o cliente, que é o teu maior patrimônio. Né? O teu maior patrimônio é o cliente. Quando você tem foco no cliente, na excelência no serviço, na experiência de compra, né? A gente está passando por um cenário realmente difícil, né? Mas se você olhar para o teu negócio e falar, cara, eu consigo fazer mais. Se olhar para a entrega, né? Sim, com certeza. E quando você fala também da experiência de compra, igual essa história que o Bruno contou também, trouxe, né? A gente avalia essa evolução que a gente estava falando. Por exemplo, hoje eu tenho equipe e por a gente trabalhar com marketing, a equipe está com o celular o tempo todo, porque a gente precisa do celular o tempo todo. O cliente manda aqui algo no WhatsApp, eu já encaminho e tal. Então a equipe está sempre. E muitas vezes já ficou natural hoje. Às vezes você está numa reunião e alguém da equipe está no celular. Às vezes está resolvendo uma coisa urgente do trabalho. Sim. Pode ser que não também, mas virou um hábito, né? Porque hoje é livre e usa, mas é uma mudança. Mas as empresas tendem também a ficar um pouco mais flexíveis. Como um exemplo, tem algumas empresas grandes que elas, agora, como o período da pandemia, elas reverteram para o home office. Sim. Muitas empresas, eu tenho até histórias concretas, algumas dessas empresas, antes da pandemia, elas não queriam home office para os funcionários que queriam home office por facilidade. Empresas grandes de São Paulo, às vezes o funcionário mora em São José dos Campos e enfrentam trânsito e tudo. Com a pandemia, tem uma empresa de tecnologia, por exemplo, que ela teve um ganho, tanto nas entregas, nos resultados, nos faturamentos, em muita coisa. E aí a política dela agora, o home office é uma tendência e de repente Sim. pode funcionar. E o funcionário com certeza em casa está resolvendo. Às vezes ele vai resolver alguma coisa dele e tudo, porque ele pode precisar disso, Sim. mas ele está fazendo a entrega da melhor forma possível. Então as empresas têm ficado talvez mais flexíveis, digamos assim. Eu me lembro mesmo, quando hoje eu vejo a minha equipe, né, e está ali no celular e tudo, eu me lembro de 2 casos. Eu lembro que, eu não lembro se era o Lula ou Dilma presidentes na época, e tinha o ministro Guido Mantega, que era ministro da Fazenda na época. E tinha uma reunião muito grande com várias pessoas, e o pessoal tava brincando porque o Guido Mantega estava no celular enquanto estava acontecendo a reunião. Porque naquela época ainda era uma mudança, mas ele estava com certeza resolvendo alguma coisa urgente, enfim. E tinha uma empresa que eu trabalhei, que quando você ia entrar no local de trabalho, você tinha que deixar o seu celular no armário e você entrava e você só podia usar o armário depois que você saísse daquela porta e voltasse para pegar o armário, abrir o armário para pegar o celular. Então era uma série de questões assim que tem evoluído, né? Cara, assim, eu vi muito, né? Quando eu iniciei a minha trajetória em vendas, eu usava gravata, camisa branca, né? Eu lembro até hoje o cenário. Então você pega essa evolução, quando você pega hoje, por exemplo, tem empresas no Brasil, principalmente do varejo, que adotou a política figital, que é físico e digital.
Algumas redes do varejo incorporou as metas de vendas, empresas grandes no varejo, incorporou as metas de vendas do físico e do online. Para quê? Para aquela pessoa ela sair um pouquinho do home office e entender que ela, estando em home office, ela pode ganhar dinheiro. Então, a proposta é fazer com que a pessoa estando em casa, e hoje a gente vê muito desses anúncios aí, que a gente pode ganhar dinheiro apenas do celular. Agora, imagine você trabalha para uma empresa, você vende produto e serviço, cara, e o que te impede, então, de pegar o teu celular e começar a prospectar clientes? Como você falou, hoje numa reunião, e aí um colaborador teu pega o teu celular. Por isso que eu falo que a mentalidade do líder é que tem que ser desenvolvida. Você não precisa se preocupar o que é que aquela pessoa está fazendo. Se ela está respondendo a mãe, o marido, a esposa, porque você já tem no teu celular também os resultados que aquela pessoa entrega. Então tá bom. Agora, se é uma pessoa que não entrega resultados, que não tem foco no resultado, e principalmente numa reunião, pegou o celular e também não entregou nada de que agregasse naquela reunião, acabou a reunião, teu papel como líder, vem cá, fulano, vamos bater um papo? Então, eu vejo, eu percebo, e aí é uma habilidade que os líderes têm que ter. Tira a pessoa e fala do comportamento, e fala da ação, e fala da função. E muitos erram porque, eu via, não tá errado o que você fez lá na reunião, você pegou o celular. Não, quando eu vou pro teu comportamento, eu falo, cara, teu resultado não tá legal, vamos falar sobre o seu resultado? A pessoa, não, é que você me viu com o celular, e ela começa a tremer, gaguejar. Então acho que assim, esse é o cenário, é olhar para o teu maior patrimônio. Quem é o maior patrimônio? Interno, é o teu funcionário, e é esse sim que vai colocar a grana no teu bolso, vamos falar assim bem abertamente, e olhar para o cliente. Quem vai mudar a experiência de compra, quem vai mudar é o vendedor, é o colaborador de uma forma geral, né? A gente está falando de vendas, a ideia do nosso projeto, do nosso trabalho, é ajudar o dono de negócio a entender o processo dele. Desde quando ele abre ali, né, que ele levanta a porta literalmente, né, e que ele consiga personalizar aí um passo a passo. Então o que eu fiz? Desde 2010 eu venho estudando sobre vendas, né? A única nesse planejamento todo que eu não contava, e aliás nós não contávamos, era com a pandemia. Que fez os donos de negócios e as empresas se reinventarem. Precisarem se reinventar e continuar desenvolvendo um processo, né? E aí eu considero assim que o meu projeto não está mais evoluído ainda por conta disso. Eu preparei todo um cenário, né? Assim, para eu fazer palestra, para eu fazer treinamento presencial, e depois veio a pandemia, a gente, né, meio que levou uma rasteira. Uma mudança brusca, uma mudança que, por exemplo, a gente não, né, hoje você liga o teu smartphone e você faz reunião através do smartphone, existem aplicativos, todos nós sabemos disso, mas assim, que são funcionais em termos de você ter a mesma, você ganha muito mais tempo, como quando você falou, que trabalhar em home office, o funcionário estressa menos, né? Eu vejo as pessoas falar de mobilidade urbana. Cara, você tem que ter mobilidade humana. E foi o que aconteceu. A pandemia trouxe isso. Mobilidade humana. Antes da pandemia, a gente fazia tudo no mesmo horário. 7 horas da manhã você vai trabalhar, levar o filho para a escola e uma série de outras coisas. 11 horas você vai no banco, o banco lotado. Agora não, claro, também está fechado algumas coisas, né? Mas você vê que já mudou tudo, porque as pessoas estão trabalhando de casa, então de certa forma assim, dá uma oxigenada. Isso traz uma economia, né? Um grande benefício também do home office é de você estar presente ali mais próximo da família, sim. De poder almoçar com o filho, sabe? Então isso traz uma qualidade de vida maior, sim. Melhor para você, né? Então esses são os benefícios, vamos dizer assim, vamos dizer que a pandemia trouxe algum benefício? Talvez, né? É um vírus totalmente letal, né? Tá matando muita gente, trazendo tanta tristeza aí para o Brasil inteiro, né? Mais de 300 mil pessoas já morreram em nosso país. Sim. Porém, a gente tem que sempre tirar coisas boas. Sim, as experiências, né? Do que está acontecendo. E eu acho que o home office é uma coisa boa que chegou e vai ficar, eu acho que vai ser permanente dentro de empresas, de pequenas e grandes empresas. Que eu acho que facilita muito mais e traz essa qualidade também. Tá? Marcão, quero perguntar uma coisa para você agora, que eu tenho certeza que teve. Em todos esses anos que você trabalhou com pessoas,
Eu sou um cara que eu gosto muito de lidar com pessoas também, né? Então esse foi o intuito também de fazer esse podcast, de fazer esse bate-papo com pessoas desde o começo, né, Nelson? Sim. De estar conversando com pessoas e conhecendo e agregando também na nossa vida e ajudando o máximo de pessoas que estão assistindo também. Teve alguma coisa engraçada que aconteceu aí com o cliente? Eu tenho certeza que aconteceu, porque eu também, como eu já trabalhei com você, eu já vi algumas situações e eu acho que você deve ter alguma aí guardadinha aí, engraçada que aconteceu, porque eu sei que lidar com pessoas não é fácil e ela acha que está na razão, às vezes não está e acontece alguma cena engraçada. Você lembra de alguma aí no momento? Nossa, nem me fala, porque assim, a gente... Quando você está lidando com o público, de maneira geral, tanto interno quanto externo, você se depara com diversas situações, né? Se a gente for falar, por exemplo, de funcionário, eu já tive várias, né, questões e muitas delas aconteceram por conta também da minha, vamos dizer assim, da minha falta de conhecimento em relação a pessoas. Agora, quando a gente fala do cliente, o cliente ele tem um empoderamento, cara. Então, assim... Mesmo estando errado... Existe um estereótipo, um mito aí no mercado que fala que o cliente tem sempre razão. Na minha opinião, o cliente tem sim as suas razões. E quando eu entendo, assim, que... por exemplo, eu exerci por quase 30 anos praticamente, porque eu não só assumi cargos de liderança nessa empresa, mas também em outras. E o gestor, o gerente, ele serve para algumas coisas em específico. Reclamação, desconto, né? E resolver problemas, defeitos, enfim. E para isso, né, por exemplo, você não precisa do gerente para fazer uma compra, né? E eu me lembro uma vez em que até um advogado chegou para trocar um produto com defeito. E a gente sabe, né, acho que um dos grandes ganhos que o dono de negócio, o líder, ele tem que ter é conhecimento. Quando você tem conhecimento, você passa a respeitar a lei, você passa a respeitar as pessoas. E aí eu tive uma situação inusitada com um advogado, que ele entrou, o produto dele com defeito, e aí eu fui conversar com ele abertamente, tranquilamente, e ele começou a descascar. E é engraçado, porque você, muitas das vezes, quando te anuncia, e normalmente é assim, né, gerente, setor tal, ou faz tal situação, e você vira a atenção, então você vai igual o super-homem, né? todo grandão, bonitão, e de repente quando a situação passou por uma situação de conflito, e aí essa pessoa ela se exaltou, espero até que não esteja nos ouvindo nesse momento, ela se exaltou e nessa a loja inteira parou. E foi uma situação muito cômica, né? E assim, eu não sabia como lidar com a situação. E aí, por isso que eu falo da importância de você ter conhecimento, né? Quando você tem conhecimento, você fala, opa, eu tenho as minhas razões, né? Assim como o cliente tem as dele, né? O cara queria que eu trocasse na hora, eu não poderia trocar. E a lei protege, né, ambas as partes. Né? A questão de pegar um produto para analisar, encaminhar para a fábrica, e daí tem 30 dias de resposta, e era essa a insatisfação dele. Né? Eu não tinha autonomia naquele... Eu poderia até ter peito de trocar para ele, mas eu não tinha, porque a gente também é engessado em relação a alguns processos. Às vezes você segue o processo estipulado por todo... E aí foi cômico, porque ele começou a discutir, falar alto e tal, daí ele falou, porque eu sou advogado. Aí quando ele falou, daí eu acho que veio um senso de coragem em mim, eu falei para ele, cara, se você é advogado, não tem nem por que você está discutindo comigo, eu sou só um gerente de loja, eu não sou advogado, mas eu conheço um pouco de lei, talvez você não conheça. Nossa... Aí foi assim, uma situação que, depois que eu falei, daí já saiu o advogado e veio o cara, né? Porque daí já não é mais. O cara viu que a carteirada que ele estava dando não estava funcionando, daí já veio agressivo, de fato. Daí eu falei, pô, agora alto lá, né? Porque a gente também tem, né? A gente teve uma boa experiência, né? Mas eu acho que assim, essas situações cômicas, Bruno, elas acontecem. E quando você tem conhecimento, você tem respeito. Às vezes o cliente ele está insatisfeito com outras experiências dele, já traz às vezes muita série de coisas, e aí ele já chega atacando porque ele já viu outras experiências. Perfeito. Porque a gente sabe muitas vezes que tem... eu não posso dizer que é uma característica, por exemplo, é o Brasil e tal, no Brasil acontece isso.
mas a gente sabe que muitas coisas às vezes só acontecem quando a pessoa briga, questiona, porque tem muitos lugares que não respeitam tanto alguns direitos. E aí, por isso, muitas vezes o cliente chega até com uma insegurança, eu tenho impressão, tá? Que ele chega com uma insegurança tão grande, no sentido de outras experiências negativas, que ele já chega frustrado. Esse pode ser um ponto. E outros pontos também é que, às vezes, você lida com pessoas diferentes. Sim. Então, você vai encontrar pessoas que têm um bom senso de percepção das coisas, e tem pessoas que querem estar com a razão, na verdade elas querem que as coisas sejam do jeito que ela exatamente quer. Vai um pouco além ainda, né, do que você colocou muito bem, mas ainda tem um outro sentimento, que é o sentimento de pertencimento. Então as pessoas, eu compro aqui, a minha mãe comprava, meu pai comprava, então eu sou meio que dono. Então quem é você para impedir uma troca, ou quem é você para me dizer não em relação a algumas questões, sendo que antes de você trabalhar aqui eu já comprava. Então existe muito essa cultura e não está errado, é uma cultura que tem que estar certa. Assim, o cliente ele tem que pensar, e que bom que esse estabelecimento tenha esse tipo de cliente, né? Não o que briga, mas o que se sente dono, o que está ali todo mês contribuindo. Eu costumo brincar assim, né? Grandes redes de loja, e nós também consumimos isso, é igual conta de água e luz. Todo mês você tem ali uma parcelinha que você vai depositando, é comum, né? Como se fosse uma Netflix, né? Então todo mês você está ali pagando tua Netflix. Em lojas de roupas, calçados, enfim, todo mês você está ali contribuindo também. E eu acho que isso tenho certeza, que é isso que faz com que o negócio prospere. Então faz parte, né, Bruno, dessas questões, dessas saias justas, assim, né? Sim. Agora, Marcão, acho que para a gente encerrar, falar para o público que está ouvindo e assistindo a gente, está começando o seu negócio, que talvez até deseja iniciar o seu negócio, que seja na garagem da sua casa, ou até mesmo na sua casa mesmo, só com o delivery. Você poderia definir assim 3 pontos que você acha que são cruciais para a pessoa iniciar o seu negócio mesmo de uma forma correta, que venha a ter sucesso mais para frente? Porque de início, né, como todo início, não é fácil, né? Ninguém abre um negócio e já estoura, já consegue vender realmente e alcançar diversas pessoas, talvez com a internet, até para alcançar um público que vai te assistir, por exemplo, que vai ver o seu produto. Então, assim, você pode falar resumidamente 3 pontos para a gente que ela tem que fazer, o que ele tem que fazer, né, para iniciar o seu negócio de uma venda de um produto, para clarear a mente aí do pessoal. Bacana. Quer falar, Nelson? Eu vi que você estava... Não, na verdade é esse ponto mesmo, e até eu acho que seria legal na complementação, porque você conta que teve toda essa experiência, né, para chegar hoje nesse ponto de conseguir auxiliar os donos de negócio e orientá-los. E aí, trazendo esses pontos cruciais, contar um pouquinho para a gente também, mesmo que de forma resumida, porque são muitas coisas, as principais ações que te fizeram pensar, né, de perceber todo esse processo da venda ao longo do tempo e aí entender, olha, o cliente hoje ele precisa disso, o cliente, eu digo, o dono de negócio, que pode vir a ser um seu cliente também, né? Ele precisa disso, 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 porque eu vi que era assim que funcionava, isso aqui estava muito errado. Então, trazer um pouquinho dessa experiência também, e aí complementar com as questões do Bruno. Eu vou começar com a do Bruno, para a gente, assim, acho que tá correlacionado, a tua pergunta está correlacionada e muito com o cenário que a gente vive. Então, a primeira dica que eu deixo pro dono de negócio que está nos ouvindo, nos assistindo, é que olhar para as duas pontas. Hoje nós temos empresas, né, e principalmente as grandes empresas, que elas passaram por que todos passaram, mas ainda assim elas estão comprando, elas estão produzindo mais, elas estão se reinventando, e nós temos o dono de negócio, aquele que sofreu também por ser um comércio local, por ser um negócio menor, e assim, por não ter uma estrutura toda pronta, ele também sofreu. Então vamos olhar as duas pontas. Então a primeira dica que eu dou para você que quer iniciar ou para você que quer reinventar o seu negócio é olhar aquilo que funcionou. Nós vimos também muitos empreendedores, né, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Né? E aqui a proposta aqui do nosso projeto é falar de produtividade, falar de vendas. Então, é lógico, quando a gente está falando de lenço, a gente está falando para as vidas que foram tiradas e a gente respeita. Então, a gente está falando para o que a gente pode fazer. Né? E o que a gente pode fazer é olhar para esse cenário e entender que é sim possível.
Então, de acordo com o teu modelo de negócio, você espelhar, né? Na PNL a gente usa muito isso como modelagem. Você olhar para aquilo que funciona, olhar para uma pessoa que tem resultado, olhar para um dono de negócio que tem um resultado e espelhar, e modelar, e entender o que aquela pessoa fez, qual foi o passo a passo e seguir naquela tendência. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se eu quero iniciar um negócio, eu preciso entender, né, qual é esse negócio. Porque muitas das vezes a gente tem um sonho de querer montar um negócio. Por exemplo, isso aconteceu comigo. Eu falei, cara, eu quero ser dono do meu próprio negócio, eu não quero abrir e fechar mais loja. Eu tive, daí respondendo um pouco da tua pergunta, eu tive muita experiência de abrir e fechar loja, de gestão, de liderança, de lidar com produtos, de lidar com pessoas, de lidar com processos. Agora eu quero ter a minha própria empresa. Eu quero levar o meu conhecimento até esses donos de negócio para ajudá-los de alguma forma a entender toda essa mecânica, como é que faz. Olha, é assim, nas grandes empresas eles começam pequeno, daí eles estruturam, usam como base um projeto piloto, depois que está redondinho, eles replicam para as demais lojas. Porque fazer a gestão à distância tem uma diversidade enorme, é diferente cultura, é diferente região, localização, né? Além do geográfico, a parte financeira. Então, olhar para esse dono, né? Para esse cara que quer montar um negócio, olhar para o produto e falar, esse produto vai resolver o quê? Eu comecei a olhar e falei, cara, deve ser uma dor que os donos de negócio têm, não fazer a gestão, por conta do que eu vi. Muitos donos de negócio literalmente quebraram, tiveram que fechar as portas, mas não foi somente por conta da pandemia, infelizmente. Foi por conta de uma gestão que já vinha, né? Porque assim, ó, final de semana eu vendo, daí eu saio do vermelho. Aí segunda, terça e quarta eu entro no vermelho. Aí o final de semana eu vendo, aí eu saio do vermelho. Aí o que acontece? Com o fechamento, eu não tive esse gap ali, eu não tinha, entre aspas, um capital de giro para eu me manter por 2, 3 meses. No nosso caso foi muito tempo, né? A gente está quase um ano nesse vai e volta. Então esse é o segundo ponto que eu indicaria aí para as pessoas. Aí o terceiro ponto, Bruno e Nelson, para a gente fechar esse assunto, é assim, ó, eu aprendi muito como fazer. Tá? A gente vem, você quer produzir mais? Aprende como fazer. E a gente vive uma nova era. É trocar o como pelo quem. Quem pode te ajudar? Quem pode fazer melhor por você? O quem entra pessoas e ferramentas. Então existem ferramentas, existem aplicativos que podem trazer uma produtividade enorme para você. Então você tem que olhar nesse cenário, né? Você quer montar um negócio, quem pode me auxiliar nessas questões que eu não domino tão bem? E literalmente fazer parte de um custo, porque assim, muitas vezes a gente vai começar um negócio e a gente fica meio que querendo economizar e não investir. Então, cara, tem coisas que você não domina e você tem que assumir que não domina. E muitas das vezes você vai lá, por exemplo, eu não domino a área de designer. Aí o que eu fiz? Fui lá, comprei um cursinho online e fui fazer. Só que enquanto eu estava fazendo esse curso de designer, eu estava deixando de produzir o que de fato era para eu produzir. Sua atividade fim. A minha atividade fim. Aí o que eu fiz? Eu falei, opa, peraí, então eu vou buscar alguém, né? Eu busco quem me auxilia nesse processo, me sobrou tempo e esse tempo eu uso para produzir, para fazer a gestão do meu próprio negócio. Então, para a gente fechar, assim, o dono de negócio, a pessoa que ela, de repente, ela precisa sair do vermelho, né? Primeiro, você precisa sair do vermelho, você precisa bater um papo com alguém que possa te ajudar. Sim. A primeira pessoa que você bate papo, normalmente, é o gerente do banco, que é o cara que te dá o capital. Só que chega uma hora que o banco fecha as portas para você e ele é obrigado a fechar, porque você já não tem mais aquele crédito, né? Então o dono do banco já não conversa mais abertamente com você, nem tem tempo mais para te atender. Desculpa os gerentes de banco, mas essa é uma realidade. Eles também têm metas para atingir. Então eles já não desprendem mais do tempo deles com pessoas que de repente não vai trazer retorno. Então ele já passa você de repente por um setor aí de cobrança, de pontualidade, enfim. Então você precisa de alguém que vai te orientar, que vai te mostrar um caminho. E essa é a ideia do meu projeto. Bater um papo com você que tem um negócio, que é um dono de negócio, que quer montar um negócio e fazer com que você entenda o seu processo da venda. E aí eu vou te mostrar alguns caminhos dentro das experiências que eu já tive, das vivências que eu tive. E nesse sentido, eu falo, cara, eu consigo te ajudar até aqui com mentorias, com consultorias. Né? A mentoria eu ajudo você, eu oriento, instruo você. Consultoria eu vou lá e faço por você, aquilo que você não sabe fazer. Então essas são as duas pontas, e é dessa forma que eu trabalho.
E claro, e antes disso, né, assim, eu estendo o meu tempo também, eu dou o meu tempo em relação a conversar com essa pessoa. Muitas das vezes, eu entrego já de mão beijada tudo que o cara precisa fazer. E por que eu faço isso? Muitas vezes o cara não sabe fazer. Eu mostro o caminho para ele, eu falo, cara, você tem que fazer isso, isso, isso. Se ele souber fazer, ele vai lá e faz, resolveu o problema dele, e assim eu espero que aconteça. Sim. Né? Se ele não souber fazer, obviamente ele precisa contratar quem? Mas eu não digo isso por me contratar, ou por te contratar, ou contratar o Bruno. Não, eu digo que hoje... Ele precisa de alguém. Hoje, você sozinho, você vai. Vai também, você consegue também. Agora, acompanhado, sabendo quem pode te auxiliar nessa jornada, você vai mais rápido e faz mais. Você produz mais. Tá? Eu acho que esse é o cenário que a gente vive, é usar as ferramentas que tem à disposição. Redes sociais, né? Posicionar o teu negócio, segmentar ali quais os clientes que você quer atender, usar as redes sociais, né? Entender, né? Eu sei que a gente não tem mais tempo, é um assunto até meio extenso, mas entender quais os objetivos das redes sociais e quais os objetivos do Google. O Nelson é um especialista aqui, sabe muito bem. Redes sociais é atração, a gente quer atração, distração. O Google é intenção. Então, qual é o seu tipo de negócio? É um negócio de necessidade ou ele é momentâneo? Necessidade. Vamos lá, entupiu a pia. O que você tem que fazer? Você tem que pesquisar no Google. Então é intenção. Então você tem a intenção daquele produto. E aí a tua empresa, você que é um desentupidor, precisa aparecer ranqueado. Nesse sentido, você será visto. Então tem que ter esse posicionamento. Eu acho que esse é um grande ganho que as pessoas precisam entender. Antes, para a gente ter um negócio, vinha você herdava esse negócio do teu pai, da tua mãe. Pega um médico, por exemplo, um dentista. Ele já vinha de família, ok? Hoje pode até vir de família, só que só o sobrenome não é mais suficiente. Tem que ter o sobrenome, tem que ter o conhecimento. E antes a pessoa locava um espaço como esse aqui, no Boulevard, e era o suficiente. Só que só esses dois pilares não é mais suficiente. Então você tem que ter, assim, um desconhecimento, herdar um nome, você tem que ter um posicionamento, aonde você está e qual local e quem que você atende através da segmentação e qual é o seu diferencial. Então esse é o grande ganho. O dono de negócio ele precisa entender esse processo. Se ele entende, a receita está pronta. Não existe soluções mágicas, práticas, né? Assim, existe um passo a passo. E aí, cara, é show de bola quando o cara entende o negócio dele. E as redes sociais, cara, quem não tá na rede social hoje tá pra trás, tá né? fora. Tem até uma brincadeira, né? Uma historinha que um menino chegou pro Mark Zuckerberg e falou assim: meu pai falou que você vigia a nossa vida. Aí o Mark Zuckerberg falou pra ele: quem disse que ele é seu pai? Então, assim, quem não tá nas redes sociais tá pra trás, né? Mas é isso. Quer complementar mais alguma coisa, né? Show de bola. Muito obrigado pelo bate-papo aí também, né? Por essa troca de experiências. Eu acho que é muito válido pro dono de negócio, porque realmente o dono de negócio ele tem vários questionamentos, principalmente porque, né, com essa pandemia a gente vê que algumas empresas ficaram no vermelho e outras não. E isso envolve também uma série de questões e preparo, como o Marco trouxe, então acho que isso é muito importante. E é aquele negócio de ter antenado, igual a gente falou do Big Brother, mesmo que o proprietário, o dono do negócio, mas eu não fico no Instagram, eu não fico no Facebook, ele tem que entender que é a loja virtual dele em alguns momentos. Sim. Então é a vitrine, do mesmo jeito que você pode ter uma loja com aluguel caro no centro da cidade ou num local estratégico, de repente você com Google, com YouTube, Facebook, Instagram, trabalhando o digital, né? Você também tem aí, digamos assim, uma vitrine para trabalhar, né? Então acho que essas informações são válidas também. E aí, independente de qual é a sua vitrine, talvez, mas você vai precisar sempre ter uma área de vendas bem estruturada para você conseguir atingir o seu negócio. Então, eu achei muito válido, muito interessante, agradeço. Nossa, agregou muito, para mim foi excelente. Show de bola, e é isso. Marcão, quer falar alguma coisa aí? Suas redes sociais, passa pra galera aí. Bom, pessoal, eu quero agradecer, mas assim, eu guardei a cereja do bolo pro final. Opa! Por que a cereja do bolo? Assim, tudo que nós conversamos, né, é fruto de experiência e vivência que eu tive ao longo dessa jornada. E nesse sentido,
eu compilei um manual de vendas, né, o método Conecta. Então eu tenho um sistema de vendas onde nele eu entrego um passo a passo de como você consegue treinar, desenvolver o teu time de vendas. Então basicamente, para a gente fechar aí todo o nosso bate-papo, esse manual ele vai ajudar muito o dono de negócio que quer desenvolver as suas equipes de vendas, que quer criar o teu próprio passo a passo. Então tem uma sequência que foi testada, comprovada e foi fruto daquilo que eu vivia em relação principalmente ao que o Bruno falou. Eu vejo que as pessoas entram e elas não sabem o que fazer, e aí fica meio perdido de onde eu vim, quem eu sou, né? E nesse manual é possível que você consiga estruturar todo o seu processo de vendas, e é possível que você faça, além disso, personalizar o passo a passo para que você consiga de fato atender aí o teu cliente da forma que ele merece, que é o teu maior patrimônio. Então eu quero agradecer ao Nelson, ao Bruno pela oportunidade, agradecer aí porque eu acho que assim, esse é o caminho da gente se ajudar, da gente mostrar para as pessoas que existem sim soluções, para as pessoas saírem um pouco aí da TV, das informações que de repente não vai levar você a algo que de fato vai agregar. E um canal de comunicação como esse, com conteúdos relevantes, vai te ajudar a prosperar, a entender um pouco mais, a mudar o teu mindset. Parabéns, Nelson, parabéns, Bruno, aí pela iniciativa. É isso, cara, sem mais delongas, obrigado mesmo, assim, fiquei muito feliz pela oportunidade aí que nós tivemos aí nessa manhã de domingo. Muito obrigado, Marcão. Passa as redes sociais aí, Nelson. Desculpa, eu acabei nem... a sua. É marcoantonio.vendas, né? Então no Instagram eu tô como marcoantonio.vendas e hoje como o Nelson falou, é o meu cartão de visita, né? Migrando também para essa questão do físico para o digital. Então é o digital, que é a tendência hoje. Você precisa estar em redes sociais, né? E assim, redes sociais, ela é extremamente importante para você mostrar a tua casa, a tua loja, o teu negócio, e é uma excelente oportunidade. Show de bola. Então siga o Marcão, Marco Antônio, né? É marcoantonio.vendas. marcoantonio.vendas e o Over Podcast também. A gente está como Over Podcast, você encontra lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify. Então vai acompanhando aí e a gente vai deixar os links aqui embaixo também. Beleza, gente? Até a próxima. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu!